Olá, tudo bem? Eu sou Maura Feliciano de Araújo, advogada, professora em matéria previdenciária nos cursos de pós-graduação e de especialização em assuntos previdenciários. E eu estou aqui hoje, dia 1º de julho, para trazer dicas mais direcionadas aos meus colegas, né, advogados que militam no direito previdenciário, do que a sociedade de um modo geral. Eu venho comentar com vocês sobre a edição do Decreto 10.410 de hoje, do dia 1º de julho de 2020, o decreto que vem alterando o Decreto 3.048 de 99. Este decreto, por sua vez, é ele quem regulamenta as leis 8.212 e 8.213, ambas do dia 24 de julho de 1991. Aí você vai pensar assim, tá bom, Maura, mas o que quer dizer todo esse emaranhado de leis, de decretos e etc? Bom, quer dizer o seguinte, a Lei 8.212 é o que a gente chama de Lei de Custeio da Previdência Social. É a lei que vem traçando para que a gente tenha conhecimento e para nortear segurados, né, empresas, sobre qual é a base de cálculo do recolhimento previdenciário. O que é salário de contribuição, o que eu vou considerar nessa base de cálculo para as alíquotas previdenciárias, vem também traçando aqui as obrigações da empresa e de cada espécie de contribuinte da Previdência Social. A Lei 8.213, também do mesmo ano, da mesma data, ela traz, né, a gente a chama de a Lei de Benefício da Previdência Social. E é exatamente a lei que traça quais são os benefícios da Previdência, quem são os segurados, quem são os dependentes, as condições para acesso aos benefícios previdenciários. Toda lei ela precisa de um decreto que a regulamente. E quem regulamenta os né, as leis 8.212 e 8.213 é o Decreto 3.048 de 1999. Ok. Todos nós já sabemos, né, que recentemente aí passamos por uma reforma constitucional previdenciária, promovida na Constituição Federal pela emenda número 103, de 13 de novembro de 2019. E aí o que aconteceu? Esta emenda, ela alterou a Constituição Federal no que diz respeito a regime próprio de previdência social para os servidores da União e também para o regime geral de previdência social. Só que depois da emenda, nós não tivemos mais nada alterando a lei, alterando o decreto. Nós estávamos trabalhando com o quê? Com o mesmo que os servidores da Previdência Social estavam trabalhando. O ofício circular SEI número 64, do dia 30 de dezembro de 2019, e as portarias 450 e 528, ambas do mês de abril deste ano, ou seja, em meio à pandemia. Então, hoje a gente tem a edição desse decreto 10.410, que vem, então, regulamentando o decreto 3.048, ajustando este decreto que regulamenta a lei de custeio e a lei de benefício para aquilo que nós temos como nova previdência social. Eu ainda não tive tempo de ler esse decreto na íntegra, mas já posso destacar para vocês dois pontos. Nós temos no artigo 19b deste decreto 10.410, né? Nós temos agora, na verdade, o artigo 19b, o parágrafo 2º estabelecendo o quê? Estabelecendo que documentos que comprovem vínculos, remunerações, entre outros dados do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, poderão ser apresentados em sua forma simples, até por conta desse momento de pandemia que estamos vivendo, com suspensão dos atendimentos presenciais nas agências da Previdência e até mesmo para adequar o novo sistema que nós temos de Previdência, que é um sistema completamente informatizado, que você pode fazer uso pelo meu INSS ou pelo INSS digital, que é aquele destinado para nós, advogados, por meio do convênio entre Previdência e OAB. Um outro ponto que eu já identifiquei, que inclusive já foi objeto de alguns bate-papos que eu já estabeleci com os meus colegas, a questão da carência, ou seja, daquele número mínimo de contribuições para ter acesso aos benefícios previdenciários. Carência, número mínimo de contribuições para se ter acesso a benefício, e aí nós temos por emenda e agora regulamentado neste decreto, em quais condições que a carência ela será contada, né, na sua forma cheia. Porque antes, para quem era empregado doméstico e avulso, o que acontecia? Pouco importava se a base de cálculo ela era fracionada abaixo do salário mínimo, seria contado como carência normalmente, e desde a emenda não mais. Se o meu cliente empregado, ou eu mesma, né, advogada, empregada de uma empresa, se o meu recolhimento previdenciário ficou abaixo do salário mínimo,
esta competência não será contada para carência. E para que eu conte como carência, eu terei que fazer ali, seguir alguns dos passos que agora está no decreto. Então, eu terei que fazer o quê? Terei que fazer agrupamento, recolhimentos complementares, tudo dentro do mesmo ano civil, mas se eu estou diante de recolhimentos abaixo do mínimo para um segurado que falece, os seus dependentes poderão fazer esse acerto até o mês de janeiro do ano seguinte, aquele ano civil. Então, olha, tá sim de novidade para a gente então se inteirar e poder orientar bem o nosso cliente. E agora, né, amparado num decreto que vem então fazendo todo esse acerto. Beleza? Então fica aí a dica para vocês, tá certo? Vocês, colegas advogados, pouco importa se começando, se já há mais ou menos tempo na área previdenciária. O dia é de atualização, tá certo? Eu tô indo lá continuar a minha leitura ao decreto 10.410 de 1º de julho de 2020. Qualquer dúvida, chama a professora no privado, manda uma mensagem, curte o meu link, compartilha, né? Se inscreva, chama o pessoal para se inscrever né, nesse canal e até a próxima. Acho que é só. Beijo, galera. Tchau.